Muito bom. Fizemos essa análise aqui. Eu falei que íamos conversar aqui com um sindicalista, né, metalúrgico de Guarulhos. Ele já está aqui na nossa sala de espera, vou embarcá-lo na conversa. É um querido amigo também, trabalhei muitos anos com o João Franzin na agência sindical e fiz muitos materiais, produzi muitos materiais e aprendi muito com os trabalhadores, os líderes sindicais. Então, vou embarcar aqui Josinaldo José de Barros, o famoso Cabeça. Boa tarde, Cabeça, tudo bem? Boa tarde, Daiane, tudo bem? Quanto tempo, hein? Faz tempo que você nos abandonou, não faz uma visita, que prazer em vê-la. Prazer é todo meu, querido. Que bom tê-lo aqui. Prazer em falar contigo e falar neste momento novo do Brasil que a gente está assistindo, apesar de muitos percalços ainda no caminho, mas um momento novo, Lula eleito, inclusive com apoio de boa parte da classe trabalhadora. Queria começar a nossa entrevista aqui falando justamente sobre esse momento econômico. Eu tratei aqui há pouco com o Calejão sobre o PAC 3, né? Lula fazendo o relançamento. Na semana passada teve Minha Casa Minha Vida, tem outros programas sendo relançados. Lula tem feito uma pressão bastante grande com relação aí aos juros, né? Pressionando o presidente do Banco Central, o Banco Central, para reduzir os juros, para que a economia possa andar. E o movimento sindical tem feito esse trabalho também de pressão para que a economia possa beneficiar principalmente os trabalhadores. Como é que você analisa esse período, esse cenário econômico? O que está faltando? Como é que os metalúrgicos de Guarulhos acreditam que o Brasil possa crescer, se desenvolver e gerar emprego, principalmente? Daiane, primeiro, obrigado aí pelo convite de bater um papo contigo aí na 247. Todos nós aqui temos muita saudade de você, porque você trabalhou bastante tempo e não apareceu mais para bater papo aqui. Deixa o convite aí para você aparecer aqui uma hora para a gente tomar um café e bater papo. Mas eu acho que o que está faltando, você já deu a resposta. O que está faltando é o que realmente o Lula vem batendo em todo o movimento sindical, todo o segmento dos trabalhadores e também boa parte do empresariado brasileiro, que é a redução da taxa de juros. Eu acho que com a economia dando sinais positivos e se reduzir a taxa de juros, tirar essa autonomia do Banco Central, eu acho que boa parte dos problemas do Brasil já começa a se resolver por aí. Porque tanto o pequeno e médio empresário que gera hoje 70% dos empregos formais no Brasil, eles sofrem muito com a taxa de juros porque não conseguem um financiamento barato para poder expandir seus negócios, suas empresas, abrir contratações de postos de trabalho e concorrer com os grandes que têm acesso direto ao BNDES, com uma taxa de juros mais baixas para os grandes empresários do que para os pequenos e médios. Então, é muito importante essa luta da redução das taxas de juros, da taxa Selic. Nós estamos junto com o presidente Lula, mas eu acho que nesses 6 meses de mandato do Lula, muita coisa boa já aconteceu, inclusive hoje, o presidente está sancionando uma lei de igualdade salarial para as mulheres, que é uma reivindicação das mulheres muito antiga. Então, só pontuando que esse projeto aí é um projeto que vai favorecer quase metade da população que trabalha e que tem a força de trabalho, porque hoje as mulheres são 48% chefes de família, da massa salarial, 48% que ganha acima de um salário mínimo é mulher. Quando pega o Bolsa Família, isso vai para 85%. Então, metade da população vai ser favorecida e significa mais dinheiro na economia, porque é onde tem uma empresa que paga salário diferente para as mulheres que executam a mesma função dos homens, isso vai ter que ser reparado imediatamente em qualquer segmento. Então, isso para nós é muito importante. E o governo Lula está indo dentro de todas as dificuldades que encontra no Congresso, que ainda não tem uma base sólida, mas os pontos positivos são bastante. Então, nós estamos avaliando como positivo o governo dele e, para melhorar, é preciso que se tire a autonomia do presidente do Banco Central para que realmente a economia volte a gerar mais empregos e ter mais dinheiro barato na economia dela. De fato. O Cabeça, você destacou a questão dos juros, né? O discurso, muitas vezes, aqui, inclusive dos nossos internautas, é que é preciso melhorar a comunicação. O povo precisa entender o que é os juros, que não é uma discussão só do Banco Central,
do governo, uma coisa que afeta o dia a dia, é uma coisa que interfere no poder de compra das pessoas, no acesso a bens e serviços. Como você vê isso? Você que trabalha diretamente com os trabalhadores no dia a dia, na Assembleia, conversando, dialogando, o que está faltando nessa comunicação para que esse apoio, essa pressão popular, ela aconteça de fato pelo povo, não só pelos setores empresariais, pelos políticos, enfim, que essa pressão venha do povo também? Daiane, falta divulgação do governo, falta a comunicação do governo funcionar perfeitamente. E um outro ponto também que precisa ser melhorado é o entendimento do povo sobre o reflexo da taxa Selic na sua vida. Né? O povo não tem a informação correta, nem uma coisa mais simplificada, informada pelo próprio governo. Eu acho que o governo tem que investir mais na comunicação e para chegar nas bases. Por mais que o sindicato faça essa explicação, é preciso que venha de cima para baixo, se consolidando o entendimento. É preciso botar na cabeça do povo o que é taxa Selic e o que ela reflete em nossas vidas no dia a dia. Porque a taxa Selic é quem vai regulamentar os juros dos bancos que já são obrigados a seguir uma orientação do Banco Central para cobrar as taxas de juros elevadas. Então, a taxa Selic de 13,75 do Banco Central, isso significa que nenhum banco privado vai emprestar dinheiro a menos de 2% ao mês. E o cara pega dinheiro para pagar em 12 parcelas, ele vai estar pagando um juro no mínimo de 24% ao ano, ou seja, o dobro do que a taxa Selic, né, do Banco Central impõe como regra para os bancos. E os bancos têm que ter o lucro deles em cima dessa taxa, no mínimo dobra. Então, no mínimo é o dobro. Então, você que pega dinheiro, qualquer um que pegar dinheiro para comprar uma TV, um carro, um terreno, um financiamento para construir, ele vai pagar, no mínimo, mais de 20% de juros ao ano. Então, em nenhum país do mundo tem uma taxa de juros dessa tão elevada. Isso dificulta o trabalhador a comprar a prestação, seja de um carro, seja de qualquer bem durável, ou de um eletrodoméstico, qualquer produto. Então, é muito importante que isso seja simplificado. Fazer a aulinha mesmo, pegar na mão para que o trabalhador humilde entenda o que é isso. Mas eu acho que o governo precisa, a Secretaria de Comunicação do governo precisa melhorar, porque a economia está dando sinais positivos, mas é refém, não queira ou não, é refém da taxa Selic. Tudo que se vai comprar tem um banco, um atravessador, tem um financiamento, e os pequenos e médios empresários sofrem muito com isso. Mas o povo não tem noção do que é taxa Selic, taxa baixa de juros. Então, é uma confusão muito grande, porque falta conhecimento ao nosso povo brasileiro. Falta educação, falta interesse político, falta ter consciência de classe, falta ter informação mais simplificada, explicada de uma forma mais simplificada, para que o trabalhador lá no chão da fábrica entenda melhor. Agora, o governo, com todas as entidades, somando esforço, tem como melhorar isso. Perfeito. Conversando aqui com Josinaldo José de Barros, o Cabeça, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Tem até um comentário aqui, Cabeça, de um internauta, e de um assunto que eu iria abordar. O Daniel Carvalho diz assim: Guarulhos é a 13ª cidade do país em número de habitantes, né? O censo do IBGE trouxe essas informações para a gente. Guarulhos sempre foi a 8ª economia do Brasil. Eu me lembro aí, quando eu produzia os materiais, sempre tinha esses números mais frescos na cabeça. Como é que a cidade de Guarulhos, diante desse crescimento populacional, se refletiu na vida das pessoas do guarulhense? Me lembro que sempre tinha muitos trabalhadores que moravam em Guarulhos, era a cidade chamada Cidade Dormitório, e trabalhava em São Paulo. Ao longo dos anos, isso se modificou, se transformou. O que você vê hoje de transformação? O Parque Industrial de Guarulhos, assim como a região do ABC, aqui em São Paulo, e outras regiões, reduziu, e esse debate sobre a reindustrialização continua sendo uma pauta importante para a categoria? A reindustrialização é muito importante, não só para Guarulhos, mas acho que para o Brasil inteiro. Grandes regiões que se pautava a economia era pautada basicamente pela indústria de transformação,
está perdendo espaço para o setor de logística, setor de serviços. Então, isso também não é diferente aqui em Guarulhos. Guarulhos já foi um grande parque industrial. Hoje perdeu força para o setor de logística e o setor de serviços. Então, acho que esse novo projeto da reindustrialização brasileira, ela é fundamental, porque no Brasil o melhor emprego está na indústria, o melhor salário está na indústria, o emprego do melhor valor agregado está na indústria. Então, nós estamos falando de distribuição de renda. Quando você deixa de dar atenção para a indústria, você está empobrecendo o seu país. O Brasil virou, nos últimos 10 anos, uma propaganda só do agronegócio. Eu fico cobrando dos industriais que a gente tem contato para que eles encampem uma luta em defesa da indústria. A gente vê propaganda que o agro é pop, tudo que é agro hoje é pop, é pop, é pop. Só que é o seguinte, cadê a propaganda da indústria, da Fiesp, das federações das indústrias de cada estado? É preciso mostrar para a população que o agro é importante, mas é a indústria que faz o agro ser produtivo. É a indústria que fabrica as máquinas modernas que vão ao campo. Aqueles tratores, todo computadorizado, tudo automatizado, que produz muito no campo, nas grandes fazendas, ela vem da indústria. Mas dá a entender que só estão fazendo a propaganda do agronegócio e esquece que é a indústria que automatiza e que produz as melhores máquinas mas, de certa forma, estão virando as costas para a indústria e deixando vir muitas máquinas de fora e a indústria brasileira perdendo campo, perdendo força. Então, falta uma força-tarefa do setor industrial brasileiro para mostrar ao país que um país só é forte com a sua indústria forte. A Alemanha é forte porque tem uma indústria moderna forte. O Japão, né, os Estados Unidos, o Canadá, a França. Não é o agronegócio que desenvolve um país. É o contrário. É a indústria que desenvolve um país e que, inclusive, desenvolve o próprio agronegócio com as suas máquinas modernas, com capacidade de produção de alto rendimento. Então, assim, precisa dar mais atenção para a indústria brasileira. Senão a gente vai se transformar simplesmente em um país produtor de alimento, mas as máquinas vão começar a vir de fora porque não estão dando a atenção necessária. O Lula agora que chamou isso para si, essa neo-reindustrialização, que é a nova reindustrialização, isso está dando reflexo positivo, porque antes a gente tinha um governo que só pensava no agro, não pensava na indústria. Né? Muitas indústrias foram embora, inclusive a Ford. Eu duvido que se o Lula fosse presidente na época, a Ford teria saído do Brasil. Tenho certeza que com a capacidade de negociação do Lula, ele teria segurado a Ford no Brasil. Isso compete a uma política de Estado. É o que o Lula está tentando fazer agora. E antes a gente não tinha uma política de Estado para a proteção da indústria brasileira, porque sabemos que é a indústria brasileira que tem o melhor emprego, que desenvolve a maior tecnologia e que é os melhores salários e que qualquer país do mundo ele é pautado pela indústria. Não tem país desenvolvido pautado pelo agronegócio. Então, essa diferença a gente tem que falar, porque não quer dizer que a gente não tem que ter uma agricultura competitiva e produtiva. Mas ela é produtiva graças à indústria, que está sofrendo e precisa de que baixe as taxas de juros para que o pequeno e médio empresário do setor da indústria, que faz parte dessa cadeia de produção para atender a grande indústria, tenha capacidade também de se desenvolver, porque não é só o grande empresário, o grande industrial que fabrica a máquina, ele tem uma cadeia de abastecimento que está esquecida. Essa cadeia de abastecimento é a camada de pequenos e médios empresários que precisa que se reduza essa taxa de juros. Tem muitos dados aí, comprovadamente, que é preciso fazer isso urgente. Por isso que o governo bate tanto e nós apoiamos com veemência a redução das taxas de juros. Perfeito, importante esse gancho que o Cabeça nos trouxe aqui, porque tem, de fato, uma grande campanha de propagação da ideia do agro, né, como sendo um grande motor da economia brasileira. O bolsonarismo deu esse status, fortaleceu ainda mais esse status, e a indústria foi ficando para trás, apesar de grandes empresários apoiarem, inclusive o Bolsonaro, né, hoje sofrendo as consequências disso.
Tem alguns comentários que eu fui colocando aqui na tela, Cabeça. Você falou bastante sobre a importância deste emprego, né, da qualidade que é o emprego na indústria, da valorização que é esse emprego na indústria. Queria que você falasse um pouco dessa perspectiva, porque a gente sabe que o mercado de trabalho ele sofreu ao longo dos anos muitas mudanças por conta das questões tecnológicas, nessa estrutura. Além disso, tem um movimento também de uma sociedade, de uma juventude diferente, né? A juventude quer ser patrão, quer ter o seu próprio negócio, quer ser um empreendedor, e muitas vezes se ilude nessa perspectiva, e hoje a precarização desses profissionais empreendedores é cada vez maior, né? O cara que é Uber, hoje, ele às vezes é a única renda, antigamente era uma renda para ajudar ali no orçamento, hoje é a única, e ele tem que fazer 12, 14 horas de trabalho. Isso tudo dentro da ilusão de que, sendo seu próprio patrão, resolveria. Por outro lado, a gente tem também um ataque frontal feito ao sindicalismo, né? O sindicalismo foi um dos primeiros alvos do governo Temer, logo ali com a reforma trabalhista, depois com a reforma previdenciária na sequência com o Bolsonaro, e o bolsonarismo também atacou fortemente o movimento sindical. E o movimento sindical tem dentro da sua estrutura diversas vertentes, etc., mas que também, aparentemente, alguns setores não acompanharam essa evolução. Qual é o desafio que está apontado para o movimento sindical hoje no Brasil, diante desse momento que nós estamos vivendo, que precisa de grande mobilização, de apoio popular, e se não estiver conectado, se a população trabalhadora não estiver conectada, ela não vai sair do lugar onde ele está, né? Veja bem, o Brasil não vai conseguir crescer nem se desenvolver com essa mentalidade do individualismo, do empreendedorismo atual no Brasil. Veja bem, empreendedorismo que se desenvolve e que gera riqueza é quando um jovem sai da universidade, ele se forma em engenheiro mecânico, aí ele tem uma formação acadêmica, tem um conhecimento técnico, científico, e resolve abrir sua própria empresa, sua própria indústria, sua própria, né, ferramenta de trabalho. E patenteia um projeto. Antigamente, né, o jovem saía da faculdade formado, engenheiro elétrico, engenheiro mecânico, não interessa o curso acadêmico, mas ele patenteava um produto, abria uma empresa e tentava seu próprio negócio. Isso é empreendedorismo. Agora, vender bala no farol não é empreendedorismo, isso é exploração, isso é mentalidade de um país atrasado. Uberização não é empreendedorismo, é um tapa-buraco momentâneo de alguém que acha que está trabalhando para si próprio e é seu próprio patrão, mas trabalha 14, 16 horas ao dia para ganhar um salário que muitas vezes ele nem ganhava, até ganhava mais na indústria, mas na indústria ele tinha férias, 13º, fundo de garantia, percentual de hora extra quando fazia, tinha convênio médico, tinha cesta básica, tinha benefício daquela indústria. Mas ele tinha uma jornada muito menor também. Aí engana-se aquele que está numa Uber hoje, ou entregando qualquer tipo de mercadoria em cima de uma moto, sem nenhuma proteção social. Inclusive o governo e o movimento sindical está encampando uma luta para forçar as empresas de aplicativo a pelo menos a bancar um seguro para, em caso de acidente, o trabalhador ter condições de se manter e não passar fome, porque muitos que caem da moto ou da bicicleta não conseguem nem arrumar a moto ou a bicicleta, quebra braço, quebra perna, isso quando não morre, e fica passando necessidade. Então, que tipo de empreendedorismo é esse? Empreendedorismo sem conhecimento, sem tecnologia, sem patenteamento de projeto. O Brasil é o país que menos registra patenteamento no mundo, perdendo para qualquer país da América do Sul aqui, né? Então, assim, você investir na educação, investir na escola técnica, investir na universidade, investir no conhecimento das famílias, dos jovens brasileiros que precisam empreender, é com educação e com formação acadêmica, né? Como foi o Ciência Sem Fronteira, na época do Lula e da Dilma, que muitos jovens saíram do Brasil e retornaram como empresários que aprenderam através da tecnologia no Vale do Silício. Então, isso é empreendedorismo. Agora, pergunta a esses empreendedores que acham que é patrão, que estão na uberização, qual é a formação técnica deles? Qual o patenteamento de um produto que eles criaram através do conhecimento da academia da universidade? Então,
esse discurso não vai ajudar o Brasil. Esse tipo de emprego não vai ajudar o Brasil. Pelo contrário, vai precarizar a renda do brasileiro e vai aumentar o lucro das grandes empresas internacionais de aplicativo. Então, a gente precisa separar isso. Quantos jovens pobres hoje saem da universidade com conhecimento acadêmico para produzir um produto e dizer, olha, esse produto foi inventado por mim, eu vou registrá-lo, eu vou patenteá-lo, vou abrir uma empresa. E ali ele vai abrir uma empresa e vai gerar emprego de qualidade. E vai ganhar mercado. Então, o Brasil precisa mudar muito e, para isso, precisa ter investimento em ciência e tecnologia e educação de base para que tenham registro de patenteamento de projeto. Para aí sim é empreendedorismo de conhecimento. Mas tá na rua vendendo bugiganga ou fazendo entregas de produtos em cima de uma moto ou bicicleta, isso não é empreendedorismo. Perfeito, muito bom. Vou colocar aqui na tela, ó, a revista dos metalúrgicos, 60 anos. Eu, quando eu estava lá na agência sindical... Você fez a de 50, ajudou a fazer, hein? Pois é, ó, vou aumentar aqui a sua tela também. Você ajudou, você trabalhou muito na revista de 50 anos. Isso. Exatamente. Faz 10 anos que você ajudou a fazer a revista do aniversário de 50 anos, hein, Dai? Pois é, olha só. Metalúrgicos em defesa da democracia. É a foto aqui com os trabalhadores metalúrgicos de Guarulhos. Democracia que foi, nos últimos anos, muito ameaçada, né? Essa foto foi ali na USP, naquele encontro que teve... importante. Um encontro que foi marcante ali para o processo democrático, reuniu uma frente ampla aí com o governo. Isso. Importante. Como é que você vê 60 anos de um sindicato que passou pela ditadura, né, enfrentou ali o sombrio governo da ditadura, veio a democracia, se construiu solidamente dentro da cidade de Guarulhos, tendo 60 anos aí completados, e enfrentando este momento atual na linha de frente novamente, né? A palavra que o Franzin sempre usava bastante, hein, Franzin? Franzin deve estar assistindo. Linha de frente, metalúrgico sempre na linha de frente da luta. Essa foto é muito emblemática porque justamente mostra de que lado esses trabalhadores sempre tiveram, né, Cabeça? O nosso sindicato, que completou em 30 de abril 60 anos, foi um sindicato que sempre esteve presente em todas as lutas desse país nos últimos 60 anos. Uhum. Quando foi fundado em 63, um ano depois teve o golpe de Estado, que cassou João Goulart, e cassou várias diretorias de sindicatos Brasil afora, inclusive a diretoria do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Só 2 anos depois foi que a diretoria conseguiu retomar ao comando do sindicato, mas nunca deixou de lutar. Foi um momento sombrio, onde os trabalhadores foram perseguidos e muitos torturados e mortos, e outros desaparecidos que com certeza foram assassinados, não apareceram até hoje, mas isso serviu também de uma combustão, de uma experiência, para que as gerações que foram chegando aqui no sindicato encampassem a administração do sindicato e a luta dos metalúrgicos com muita veemência e muita responsabilidade de saber que não é fácil, né, representar os trabalhadores, enfrentando autoritarismo, governo autoritário e patrão também autoritário. Então, é só com a conquista da redemocratização a partir de 88, já nas diretas já em 84, que esse sindicato foi às ruas, junto com o movimento do Brasil inteiro, e quando reconquistou a democracia, conquistou em alto estilo. Só para você ter uma ideia. Saiu do movimento sindical, dos movimentos sociais, esse sindicato junto, 171 itens que foram inclusos na Constituição Federal. Então, nós do movimento sindical, nós conseguimos incluir na Constituição Federal, homologar, sancionar na Constituição, por exemplo, a regulamentação da jornada de trabalho de 44 horas, que era 48, até 1988, era 48 horas semanais. E foram, graças à luta do movimento sindical e dos metalúrgicos do Estado de São Paulo, Guarulhos, São Bernardo, Osasco, São Paulo, já tinha em sua convenção coletiva 44 horas semanal. E aí foi incluso na Constituição como um modelo, como uma experiência positiva. E aí serviu de exemplo para o Brasil todo e foi regulamentado. E mais 170 itens que estavam na Constituição Federal. Então foi graças à luta do movimento sindical que reconquistou a democracia e veio com ampliação de direitos aos trabalhadores do Brasil. Então, isso para nós é um motivo de orgulho. E cada momento
que alguém ameaça a democracia, é importante ter um levante da classe trabalhadora mostrando a necessidade de sempre manter a reorganização dos trabalhadores, porque só com a democracia é que a gente pode votar, ser votado, reivindicar e não ser torturado nem assassinado, como muitos colegas nossos foram na ditadura militar. Então, a agência sindical, que está aqui há mais de 20 anos, tem esse histórico, tem o DNA, já tem o DNA do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, na pessoa do Franzin, da Gisele e de você próprio, que trabalhou aqui uns 10 anos, pelo menos, e muito nos orgulha de estar dando essa entrevista aqui para você, bater esse papo com você, porque você fez parte dessa história. O tempo que você ficou aqui, você também contribuiu para que esse sindicato desse andamento nos trabalhos que foram iniciados lá nos anos 60, em plena ditadura militar, nos anos sombrios de sangue desse país. E aprendi muito com esses sindicalistas, com cabeça, assistindo as assembleias com os trabalhadores, fazendo entrevistas com esses trabalhadores, para a gente entender, porque muitas vezes a gente acha que as pessoas pensam como a gente, mas a gente tem que conversar com elas. Lula fala muito disso, né? Eu gosto de ouvir as pessoas. Os sindicalistas são os que mais ouvem os trabalhadores, porque eles têm que fazer as pausas e reivindicações. Se não tiver de acordo, a coisa fica descolada completamente. Cabeça, neste momento de reforço da democracia, Bolsonaro inelegível, vocês, durante muito tempo ali na luta, na mobilização, a gente já trouxe aqui vários trabalhadores, sindicalistas, que apontavam que tinha trabalhadores que faziam a defesa de Bolsonaro. Como é que está isso na base hoje? A eleição já deu um norte, mas a gente sabe que isso, as pessoas falam assim, pô, o Lula não fez nada. Eu já escutei isso de alguns, está 6 meses aí, não resolve, tal, tem que melhorar mais, tem que ser mais rápido. Há essa expectativa, essa ansiedade que é natural diante de uma destruição. Como é que você tem visto isso na base, hein? Isso tem mudado na medida do que os trabalhadores, a própria classe trabalhadora percebe que o Lula está se esforçando muito para poder trazer resultado positivo através da economia. Mas quero voltar um pouquinho no passado, da divisão do povo brasileiro por falta de conhecimento político. O Bolsonaro, na época da campanha, colocou na cabeça dos mais simples e na cabeça do povo que não entende de política, eu gosto de falar que é analfabeto político, de que ele era honesto e que precisava mudar, porque ele era honesto, tinha que ser presidente de novo, tinha que ser reeleito. E aí foi provando aos poucos que a carapuça dele foi caindo, na medida que ele mais que quadriplicou a riqueza dele em 4 anos, enquanto ele foi presidente. E os filhos deles dobraram 5, 6 vezes a fortuna que eles tinham em apenas 4 anos. Um homem que fazia rachadinha até de tanque de gasolina e, faltando um dia para entregar ao governo, ainda estava tentando resgatar joias que ganhou do governo árabe, que era patrimônio da União Brasileira, queria levar para a sua própria casa. Então, ele provou, e, inclusive, o Ciro bateu bastante, que até gasolina ele desviava do gabinete dele. Ele provou, e está tudo mais do que provado, que ele nunca foi honesto. Agora, o que fez o povo se dividir é que ele conseguiu colocar isso na cabeça do povo, porque ele não foi envolvido em grandes escândalos como na época da Lava Jato, e o povo tinha aquela ilusão que ele era honesto. Mas a carapuça dele caiu com muito pouco tempo, e o povo começou a entender que, com aquela ditadura dele, aquela arrogância dele, a gasolina a R$8, e o povo comendo osso, pedindo osso nos açougues para poder fazer sopa de osso. E cada dia que passa, a população de rua aumentava por falta de oportunidade de emprego. E a caristia matando, nós fizemos vários atos combatendo a caristia, quando a gasolina estava a quase R$9 e o óleo diesel a R$7, a R$7,50. Então, tudo isso foi mostrando que o povo estava sendo enganado. Era uma falsa ilusão, falso profeta. E o falso profeta, de fato e de direito, um fascista, que ele sempre foi. Aonde morreu 700 mil pessoas, que ele poderia ter evitado pelo menos metade dessas mortes, se tivesse comprado a vacina, quando a ciência orientou a comprar. Se não fosse o STF ter dado ao governo de São Paulo autorização para comprar, né, foi São Paulo que comprou primeiro, teria morrido muito mais gente. Então, assim, tudo que ele fez foi negativamente, mas o povo é cego do ponto de vista político.
Mas agora está mudando, porque com 6 meses, o Lula já assumiu dando aumento para os professores federais, dando reajuste real ao salário mínimo, regulamentando, né, o salário igual para as mulheres, fazendo muitas políticas sociais que ele abandonou. Ele foi um presidente que não honrou o direito democrático do outro que foi eleito e recebeu uma faixa. As mulheres foram renegadas por ele, os negros, né? Então, assim, a comunidade GLBT, tudo isso fez com que ele perdesse a eleição. E, graças a Deus, perdeu a eleição. Porque se esse cara tivesse sido eleito, talvez nós não estivéssemos aqui agora dando uma entrevista, porque eu acho que seria muito difícil a sobrevivência do movimento sindical, dos movimentos sociais, da agricultura familiar. Está aí agora o financiamento do Plano Safra, que o Lula aumentou em 100 bilhões em relação a 2022. O Bozo, em 2022, liberou 336 bilhões para o Plano Safra, incluindo a agricultura familiar. O Lula liberou agora 436 bilhões, 100 bilhões a mais. E, principalmente, para a agricultura familiar, que produz produtos orgânicos e que alimenta mais de 60% dos brasileiros com a agricultura familiar simples, orgânica e empregando as famílias no campo. Então, assim, se a gente for falar das coisas boas que já aconteceu em 6 meses, a gente fica aqui 3 dias falando. Coisas que em 4 anos ele não conseguiu fazer. E muitos achavam, Daiane, que o Lula ia administrar o país com revanchismo ideológico. Achava que ia perseguir o agronegócio, porque o agronegócio, basicamente, era a base política do Bolsonaro. O Lula fez o contrário. O Lula falou o seguinte: olha, vou me esforçar para liberar um plano safra para vocês, muito maior do que o mito de vocês, que vocês idolatravam ele pelas ruas, chamando de mito. E o Lula, com todo esforço, mesmo com boa parte do Congresso contra, a gente sabe como é que é aquele Congresso Nacional, o presidente Lula conseguiu liberar mais 100 bilhões a mais do que o governo anterior. Então, tudo isso são medidas positivas. Você vê o preço dos alimentos no mercado estão caindo. O litro de leite que era R$ 7,00, hoje está R$ 3. Ontem eu fui no mercado e vi leite a R$ 3,00, onde era 7. A carne que era um quilo de carne de primeira, que era R$ 50,00, hoje está R$ 35,00. Então, tudo isso faz com que o povo vá percebendo. E o empresariado brasileiro está acordando. O empresariado está acordando porque está vendo que Lula está dando atenção para a indústria, para o campo, para a agricultura familiar, para as questões sociais, para a moradia. Vejam o que o Lula fez na semana passada. Aumentou a linha de crédito do Minha Casa Minha Vida de 230 mil para 350 mil. O Minha Casa Minha Vida agora vai ter financiamento de até 350 mil reais. Era 230. Isso faz com que a construção civil vá crescer. E com o setor industrial vai crescer, porque é a produção do aço, que vai gerar emprego na indústria, é a produção do cimento, é a produção de todo tipo de produto que vai para a construção civil. Então, isso vai crescer o setor de moradia e vai facilitar o financiamento para aqueles mais próprios, para a classe trabalhadora. Né? Então, assim, a gente sabe que a política de valorização do salário mínimo está sendo retomada, a gente sabe que tudo isso é um esforço mútuo do governo, abrindo para montar as comissões amplas, né? Tem aí uma frente ampla agora do Conselhão, que tem sindicalista, tem acadêmico, tem político, vários partidos. Então, isso mostra que a democracia está sendo retomada, de fato, com muito respeito às instituições no Brasil, que as instituições estavam sendo ameaçadas, né? Até o STF estava sendo ameaçado, nós estávamos com uma ditadura batendo na nossa porta. E, graças a Deus, o povo brasileiro acordou a tempo, deu o troco e consolidou a democracia. Esse cara está inelegível por 8 anos, mas os adeptos dele aí, os extremistas de direita, estão aí ainda, esperneando para tentar fazer uma boa bancada de prefeitos, e a gente tem que ficar esperto, não votando nesses caras. É isso aí. Cabeça sempre atento e olhando para frente. Josinaldo José de Barros conversando aqui com a gente, presidente dos Sindicatos Metalúrgicos de Guarulhos e região. Cabeça, é um prazer te rever, ainda que virtualmente. Sinto meu abraço, meu carinho à entidade sindical que eu tenho tanto apreço, aprendi tanto. Espero que você volte aqui mais vezes, outros diretores também participem aqui. É importante que o movimento sindical também esteja nos meios de comunicação alternativos, dando tom, apontando direção. Obrigada, boa luta, bom trabalho.
Obrigado, Daiane. Um grande abraço para você aí. E você está devendo uma visita para nós aqui em Guarulhos, viu? Obrigado a você e obrigado a todos aí que nos assistem. Beijo, querido. Um abraço.